Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou Juciones Miguel e você está no ADCast PRV, podcast esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. Pastor presidente é o pastor José Suimar, nosso pastor local, pastor Leumi Oliveira. E nós estamos hoje aqui com um novo episódio no nosso podcast. O episódio é Gerando Jovens na Palavra de Deus. Nesse episódio que vai se iniciar hoje, nós estaremos convidando líderes de jovens que estão atuando aqui na América para estarem participando com a gente, trazendo aqui as suas experiências, especificando a sua chamada de Deus e falando sobre os desafios de ser um líder de jovens. Então, a temática que nós vamos trabalhar hoje é a temática do propósito e do desafio do líder de jovens na América, nos Estados Unidos da América. Então, vai ser um contexto que vai alcançar a vida dos jovens, né, que estão aí fazendo a obra de Deus. E hoje nós temos um convidado especial para estar aqui juntamente conosco, nos trazendo uma palavra, a orientação de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. Ele é planejador financeiro, ele é formado em ciências contábeis, com pós-graduação na MBA, Gestão de Pessoas. Ele também tem pós-formação em gestão de finanças, auditoria e controladoria. Controladoria. É um homem de Deus que Deus levantou, é um presbítero, é um servo do Senhor que Deus levantou para usar na terra. Está comigo aqui, presbítero irmão Adonias. A Meu paz do Senhor, amigo, meu a irmão. paz do Senhor, presbítero Gilciones, que alegria Que imensa, prazer, que privilégio prazer. para mim, tá? Privilégio é todo nosso Nossa, tá lhe é um sonho recebendo. estar aqui com você, Que tá? maravilha! A gente sonhava por esse momento, né? Yeah, Preparado yes. por Deus, de estarmos aqui, Quanto temos esse tempo, momento né? de conversa, entendemos esse negócio de Deus, de trabalhar na liderança de jovens, né? Entendendo esse propósito, também os desafios para ser um líder de Sim, jovem nos Estados Unidos, fico né? feliz por isso, tá? Que Uma bom. alegria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Amém. por estar aqui juntamente conosco. Estamos aqui para servir, Glória a Deus. servir o nosso dilema. É um projeto de Deus que está sendo desenvolvido, né? Uau. Então a gente quer ter um momento de conversa, né? Um momento aqui Amém. de diálogo. Eu sei que vai ser um momento de grande crescimento Eu espiritual creio nisso, meu amigo. para a vida de todos os irmãos. Eu te convido a se preparar, porque Deus tem algo específico para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Se você é jovem, fique ligado, porque tem mistério de Deus para ser revelado aqui. Tem ou não tem, Tem Presbítero Elias? demais. Tem sim. Nossa, se você ficar ligado, você vai ver como que Deus vai nos instruir através da sua É palavra. isso mesmo, é isso Muitos mesmo. crescimentos hoje nós vamos Com aprender e certeza, construirmos juntos através do Espírito Santo. com certeza, eu creio nisso. Isso Amém. é de Deus nas nossas vidas. Presbítero irmão Adonias, deixa eu lhe perguntar. Você hoje é líder de jovem na congregação de Uber, né? Isso. Está atuante na obra do Senhor, fazendo um trabalho que Deus tem honrado a sua chamada, mas nem sempre foi assim, né? Tem uma Não. história aí, tem uma jornada, tem um caminho que se passou, né? Eu entendo que o irmão não caiu aqui de paraquedas, né? Teve todo um É teve verdade. todo um percurso. Como é o Adonias? Quem é Adonias? Assim, aqueles primeiros passos, como que foi essa jornada até chegar aqui hoje onde o irmão está? Fala com nós. Vamos lá, né? Falar do Adonias. É um pernambucano na América. É um Pernambucano. pernambucano na Glória a América, Deus, né? glória a Eu Deus, nasci em glória a Deus. Pernambuco, Palmares. Que bênção. Saí, apesar de ser pernambucano, né? Saí muito novo para São Paulo, Sim, com 3 anos e meio. Passei um período de 7 anos em São Paulo, que interessante. como criança, um pré-adolescente. Sim, E depois meus pais mudaram para Bahia. Foi interessante. aonde eu passei o maior tempo da minha vida, né? Uhum. 10 anos na Bahia. Nesse período que eu passei na Bahia foi aonde que eu tenho mais lembranças da minha própria vida em Sim, si. sim. Aham. Porque eu acho que quando a gente passa desse período de 10 anos, a gente grava as nossas memórias com mais facilidade, né? Sim, Aquele período de criança, muita brincadeira, escola, mas eu acho que no momento em que a gente passou esse período de criança e entrou na adolescência, é onde que eu registrei mais momentos da minha vida.
principalmente eu me integrando mais na obra do Senhor. Se envolvendo na E se obra, envolvendo na desde obra, pequeno. desde pequeno. Porque desde pequeno meus pais são dirigentes de igreja, são Olha aí, pastores, meu né? Deus, meu Deus. Eu me lembro logo quando nós chegamos em São Paulo, meu pai assumiu um campo lá, Pedra Aham. Azul, e era um trabalho novo. E o pastor em Serrana, São Paulo, propôs ao meu pai, ó, nós temos uma cidade grande e nós não temos o nosso ministério lá. Ó, E ele enxergou no meu pai uma oportunidade, né? sim, Ele aham. falou, ó, eu vejo você. E meu pai, ele não sabe dizer não para a obra do Senhor. Meu Deus, esse é mistério, Ele isso é mistério. não sabe dizer não. E o Adonias está novinho ali, com 5 anos de idade. Foi a primeira experiência que eu Sim, tive ali como um filho de um pastor. sim. Me lembro como hoje, não esqueço dessas coisas, não tenho vergonha em dizer isso em momento algum. Para mim é privilégio da parte de Deus, tá? É tanto privilégio que não tenho lembrança de muitas coisas, mas dessas coisas da casa do Senhor eu não esqueço. E Aleluia, eu isso é sou grato a forte. Deus por isso. Isso é bom, isso é bom. Lembro que meu pai conseguiu alugar um ponto Aham, e a questão de receita, de dinheiro para poder nós alugarmos uma casa na cidade estava meio difícil, sim, tá? Pelo ministério, que o ministério abrangia muitas as áreas e o templo que eles conseguiram era muito caro. entendi. Então, assim, o local era bom, mas não tinha um dinheiro certo para poder Manter ali. manter o meu pai, alugar uma casa para específico. Mas só que dentro da igreja que foi alocada dentro do salão gigante, tinha um cômodo, Tinha um espacinho tinha um lá. espacinho lá, Olha tá? aí. Esse espacinho era muito grande. Vou recolocar. Era 2 espacinhos. Era o banheiro, Aham, tá? E uma sala que, mais ou menos assim, no Brasil, a metragem lá dá uns 2 por 3,5. entendi, Onde era guardado todos os utensílios da igreja, material de dispensa, essas entendi. coisas. Aham, A- a- aquele closet, né? Falando entendi. aqui no nossa linguagem Aham, americana. aham. Mas só que quando tinha os cultos, meu pai começou o projeto e só minha mãe cantava, meu pai pregava e eu era o primeiro membro da igreja com O 5 irmão da anos. adoração O ali, irmão ô da glória! adoração, ô glória! O Olha culto aí, terminava, me lembro como hoje. Meu pai tirava as cadeiras do culto, olha tá? aí. Colocava o colchão, Meu o púlpito era o Deus, colchão, era a nossa cama, meu e nós Deus. dormimos. E eu lembro que para nós tomar banho, o banheiro não tinha uma shower, né? Um Aham, chuveiro. aham. E meu pai enchia, colocava uma tampa na pia e nós tomava banho. Eu lembro que era uma vasilha de margarina Olha aí. e eu tomava banho naquilo, minha mãe, todo mundo tomava, todo mundo feliz, Meu Deus. alegre. Ó, é só Deus para fazer isso, meu amigo. Então, Ó, quer dizer que você estava ali vivendo essa história isso, com a sua com a família. minha família. E isso tá aí marcado em você. Marcado. São Crianças, marcas. 5 anos de idade. São marcas. São marcas que eu que não esqueço e Meu parece que eu tô Deus. vivendo como hoje. Parece que eu vivi Meu hoje à Deus. tarde isso que eu Aham. estou te contando, meu presbítero. Olha que coisa linda. E nisso, eu lembro que meu pai, ele conta esse testemunho dele, com Aham. 60 dias, a igreja lotou, 100 membros. Que 100 isso, pessoas com... Não sei de onde apareceu, só sei que Deus mandou. Meu Meu pai saía Deus. para evangelizar todos os dias, pegava a caixa de som, e eu grudava, bora meu filho, vamos, e eu sempre ali colado com meu pai. Meu E essa Deus. foi a minha vivência, dos 5 anos até eu casar, eu sair de casa, foi essa experiência que eu tive com meu pai, de Sempre com sempre a estar na obra, obra. sempre com a obra. Mas só que já no projeto que nós mudamos para Bahia, foi aonde eu comecei a enxergar mais, ter aquela maturidade como um ser humano. Entendi, entendi. E No caso, então, o irmão foi para São Paulo. isso, Depois de São Paulo, teve uma mudança para para Bahia. Bahia. Entendi, Aí nós fomos morar no extremo sul da Bahia, entendi. Medeiros Neto. E nessa cidade, eu não sei, é Deus que toca no coração do pastor e mostra, Sim, né? sim, sim, com Nós certeza. nem chegamos, e o pastor falou, ó, eu tenho um campo para você, já que você veio, você é Aham. pastor, eu tenho um campo para te colocar. E meu pai, como sempre, sim, meu pastor, Sim. estamos aqui para servir. Ô, É o glória. lema da minha família é servir ao Servir Senhor. ao Senhor. Eu fui criado com esse lema. Já nisso já tinha o meu irmão, hoje eu tenho 36 anos, vou falar minha Ô, idade, glória. 36. Meu irmão é 6 anos mais novo que eu.
presbítero Alan, em São Mateus, serve a Deus, casado, tenho uma filha, eu amo meu irmão, um pregador de Deus. Meu Como Deus. meus pais nos ensinou, nós, da mesma forma que eu sou presbítero, eu atuo na casa do Senhor, meu irmão também veio nesse mesmo aqui, aprendendo, Aprendendo. aprendendo. É basicamente que vocês estavam ali envolvido com a E obra sim, e Deus estava criando em vocês um caráter, isso, uma estrutura para isso, algo futuro, que vocês isso. nem entendiam Não, ainda, não, a né? gente não Não tinha essa entendia. perspectiva, né? Aí, meu amigo, quando meu pai assumiu essa igreja, nesse pequeno povoado lá, uma igreja já grande, e eu não queria sentar mais nas crianças. Eu falei, meu pai é o pastor, Aham, eu vou pro departamento de jovens, jovens e sim. adolescentes. Eu já tinha uma certa Você estatura, já queria ir para os eu já jovens. queria ir pro jovem. Mas só que o Espírito Santo de Deus me pegou. Aham, Quando eu cheguei nessa igreja, mais ou menos ali em 2004, e os primeiros cultos eu me lembro meu Deus. que quando começou ali, era bem diferente a cultura de São Paulo Sim, para aham. Bahia, mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, meu amigo. Meu Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Ao ponto que o departamento de criança tinha mais ou menos, não me lembro em quantidade, mas tinha mais de 5 crianças que falavam em línguas estranhas. Que isso? Que E eu isso? vi aquelas crianças, certamente, um certo culto, uma criança saiu e profetizou para um dos presbíteros da igreja no altar. Meu Deus. E tá ali o Adonias, mas só que o Adonias, ele não tinha nenhum atributo na casa do Senhor. Ele não tinha nenhuma qualidade. Ele só era um congregado. Entendi. Ele só era um filho de dirigente Entendi. comum, não tinha ofício Entendi. nenhum. E depois desse fato, quando eu vi a criança, o Espírito Santo de Deus mexeu comigo. Meu Deus. Nossa, mas ele veio com aquele cajado forte. Falou, Adonias, eu não fiz você para você ficar nesse banco Nesse sentado. estado que está. Não, você não foi gerada para isso. Meu Deus. E aquilo mexeu comigo, porque o grupo de jovens falava em línguas estranhas e eu, com o filho do pastor, logo me veio isso aqui, meu Deus. Sim, essa Essa preocupação. preocupação. Aham. As crianças falam línguas estranhas, os jovens falam. E na hora que tá aquele fogo do Espírito Santo de Sim. Deus, eu fiquei constrangido. Todo mundo tá falando, eu não tô falando. O que tá acontecendo? Meu Deus. Aí por isso que eu tenho mais a lembrar dessas lembranças, porque foi onde eu tive um despertamento do Espírito Santo. Meu Deus. Foi onde eu tive um choque, eu fui pra oração, fui conversar com o Espírito Santo, foi onde eu fui começar a viver uma vida de oração. Além de ter as experiências com o seu pai, aí você começa a ter as suas próprias experiências Experiências. com Deus. Isso. Isso é forte. Aí eu comecei a fazer um propósito com Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Comecei a buscar. E ao mesmo tempo, se passou 2 anos ali, a gente mais ou menos esse período, e eu comecei não fui batizado logo. Aham. Não me lembro, assim, como é que foi esse tempo. Aham. Mas eu me lembro que num período de 2 anos, havia o batismo nas águas, e eu Uhum. tinha que completar 12 anos. E eu falei, nossa, eu não sou batizado ainda, mas eu não desisti, meu amigo. Sim. Oração, fiquei crente. E nasceu um sentimento em mim, sabe? Sim. Eu queria ser músico. E eu lembro que tinha um irmão, ele chamava Edilson, e ele não era constante na igreja. Sim. E os cultos sem ele no violão, nossa, não tinha o Espírito Santo de Deus. Era mais difícil. Era mais difícil, Era mais né? difícil. Era mais difícil. Parecia que o batismo e as crianças, nós só falávamos em línguas quando ele começava o culto tocando. Entendi, Eu entendi. falei, tem alguma coisa assim, demais, né, Aham. nessa área musical. Foi onde eu tive um despertamento também em começar a aprender. Olha aí. Mas nada concreto. Aham. Nada concreto. Aí, nesse período, o meu pai, ele saiu dessa congregação por motivo de trabalho, Aham. infelizmente, e nós continuamos morando ainda. O meu pai auxiliava, porque meu pai, ele era patrulheiro, e Aham. muitas das vezes ele não conseguia chegar a tempo, Entendi, entendeu? entendi. E aí o pastor colocou uma nova pessoa, mas só que meu pai estava sempre ali ajudando. Cooperando. Cooperando. Cooperando com a obra. Meu pai era o braço direito da Entendi. pessoa. Sempre o dilema é serviço. Eu não posso estar como primeiro, eu não Eu vou tô estar aqui aqui como servindo. segundo, mas o tempo que eu tiver, eu tô disponível para a obra. Aham. Então, nesse período, meu pai também começou a propor de orar, mas vou voltar para mim, senão eu acabo tomando muito tempo, né? É sobre Adonias. Meu amigo, teve um congresso de jovens
numa povoado seguinte, mais ou menos assim, umas meia hora de lá. E tinha muitas caravanas nessa época. A gente visitava muitas igrejas, sabe? Sim, sim. Mesmo com a deficiência de não ter carro, não sei como As dificuldades do tempo, Sim, né? eu não sei como eles conseguiam dinheiro para alugar É ônibus. forte, é E forte. aquele se enchia de Quer dizer que gente. você é desse tempo, Sou então. desse tempo. Também sou, também sou. Aí nós entrávamos dentro do ônibus, aí começava, né? Jacó segura É o isso anjo, mesmo. segura o anjo. E não... Ó, É rapaz, isso mesmo. nós já chegávamos no culto elétrico. É. Mas só que dessa vez era dos jovens. E eu me lembro que a gente chegou domingo de manhã, um avivamento pela manhã. E eu, no culto normal, tinha esquecido que tinha pedido a Deus batismo com o Espírito Santo. Quando dei por mim, o irmão perguntou assim: quem quer vir pra frente pra ser batizado com o Espírito Santo? Quem não é? Eu já logo, e eu já fui o primeiro aqui, com aquele Eu vou. entusiasmo, eu vou. Eu sou o E primeiro. eu tinha esquecido desse movimento, mas quando ele falou quem não é, e o pregador chegou, Sim. chamou, e ele falou: tem um segredo. E eu não sabia desse segredo. Meu Tem um Deus. segredo, ó. Se você ficar de boca fechada, você não vai ser batizado. Entendi. Você precisa glorificar o teu Deus. Tem que ter Porque adoração verdadeira. tem que ter uma adoração. Yeah. Eu falei, mas ninguém me falou isso, né? Mas ele falou, e como é que faz isso, né? E ele falando lá, ó, é só você começar a dar glória a Deus. Dá aleluia, mistura um glória com aleluia, você vai ver o que vai acontecer. Meu amigo, eu só sei que se passou, eu não lembro mais de mais nada, mas só sei que os meus amigos jovens me detalhando. Aham. Nia, você pulou demais. Eu não sabia que você pulava tão alto. Meu Deus do céu. Que experiência. Meu amigo, eu só sei que uma semana depois esse congresso, na segunda-feira, os trabalhos eram intensos Aham. na Assembleia de Deus. Sempre fui da Assembleia de Deus. Segunda-feira, oração. Tá? Isso foi no domingo, Sim. batizado. Aham. Segunda-feira, Adonias. Que hora que vai ser a oração, meu Deus do céu? Meu Deus, é 3 horas da tarde ainda. Eu quero orar. Eu quero orar. Quero orar. E nesse primeiro dia, me lembro que fosse hoje, parece que eu tava andando, caminhando pra igreja, que eu morava 5 minutos. Eu tava andando, parece que eu tava voando, meu amigo. Meu Deus. Nossa, e quanto mais eu aproximava da igreja, mais eu sentia aquele ânimo, aquela coisa A gostosa. marca da O experiência. calor do Espírito. Já cheguei na igreja e já. Que Pensa, maravilha. logo após isso, vou resumir um pouco da história. Eu me batizei nas águas. E o pastor, de novo, ligado, sempre ligado ao meu pai. Sim. O pastor falou: ó, ô irmão Bonifácio, eu preciso de você. Eu quero que você venha pra cidade e a gente vai cuidar de vocês, tá? E vocês vão subir um campo aqui, um setor aqui. E eu fui. E agora, cheio do Espírito Santo de Deus, Meu Deus. parece que eu comecei a ter mais entendimento pela obra do Senhor. Entendi. E eu sentado no departamento de jovens, e eu olhei que meu pai tinha uma deficiência na igreja. Meu pai não tinha músico. Meu Deus. Tinha um senhor de idade que às vezes ele ia, e quando ele ia, tinha uma guitarra que era dele, Aham. ele só sabia fazer uma nota, era dó. Entendi. E todo hino da harpa, ó, conseco, andei, e não mudava, era só o dó. Mas Aham. aquele entusiasmo, meu pai ficava feliz. Fazendo como que sabia, né? Isso. Mas eu falei, não, tem alguma coisa de errada comigo, Espírito Santo de Deus. Cadê aquele sentimento que eu tinha pela área da música que eu via lá naquela outra congregação? Aham. Aí começou a criar raízes. Entendi. Aquela sensibilidade me alcançou naquele momento. E o Espírito Santo de Deus falou: você precisa fazer algo a mais. É uma ação do Espírito lhe convidando para algo Isso. dentro do ministério. Dentro do ministério. E eu me lembro assim que me veio assim aquela angústia. Eu falei, meu Deus, imagine se eu soubesse tocar. Olha só a visão que o Espírito Santo estava me dando. Aham. Aham. Se eu soubesse tocar, então os cultos vão ser alegres, e significa que as crianças vão ser batizadas, os jovens vão ser batizados, Sim. e vai ter um movimento maior na Sim, igreja. sim. Então essa sensibilidade me alcançou. Eu fui pro joelho. Não tinha como, não tinha ninguém para me ensinar. Meu Deus. O irmão só sabia dó. Meu Deus. O que vai acontecer nessa história, meu Olha Deus? só pra você ver. E eu não tinha condições de comprar violão. Nós não tínhamos condições, né? Porque as Aham. coisas eram bem, bem difíceis, né? Falei, mas quer saber de uma coisa? A palavra do Senhor diz que o que é impossível para o nosso Agora. Deus. Me lembrei daquela passagem, né? Que lá de Maria, o que é impossível em Mateus, logo naquele início, quando Sim. visita.
O que é impossível? Há alguma coisa de impossível para o nosso Deus fazer, sabe? Exatamente. Não existe. E eu não sei se alguém pregou isso, eu não sei de onde saiu isso. Mas o segredo é que essa palavra cravou no seu Cravou, coração. e eu não me lembro, meu amigo, de onde que isso veio. Aham. Mas eu sou assim, mas se a palavra de Deus, tudo que o meu pai prega lá no negócio, e tudo que o meu manual, que a minha Bíblia fala, então, significa, eu lembrei de Mateus, se eu dobrar o joelho e orar no meu quarto, Deus vai me ouvir. Meu Deus. Não vou contar pra ninguém, quero ver se isso é verdade mesmo. Aí vem aquela racionalidade humana, Aham. para ver se isso é verdade, e ao mesmo tempo a espiritualidade em crer, se nada é impossível para Deus, significa se eu orar eu vou ter o meu Eu resultado, vou receber. eu vou receber. Então eu comecei, Meu Deus. me lembro, 3 meses eu orando, todas as vezes que eu chegava de noite, de qualquer lugar, eu dobrava meu joelho, meu pai e minha mãe não sabia. Eu dobrava meus joelhos e falava: "Deus, me dê o dom de tocar". E eu fiz uma oração repetida, e eu me lembro dessa oração como hoje. Porque eu vi algumas deficiências, alguns amigos que eu tinha, quando era músico, eles tocavam na igreja, Meu mas Deus. só que também eles tocavam músicas seculares do lado de fora. Terrível. E eu não era condizente com aquilo, Aham. porque uma vez que você tem um dom, você tem que dedicar ele Dedicar a obra de para Deus, Deus. né? Mas só que nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Aham. Nem todo mundo é instruído. E eu fui criado em casa, tudo é para Deus. Temos que servir a Deus. Uhum. Então, comecei, Deus, primeiramente, se tu me der o dom de tocar, eu vou tocar exclusivamente para o Senhor. Meu Deus. Eu não vou ser como os outros. Você fez um Eu propósito fiz com um Deus. propósito, um Propósito. verdadeiro Que propósito. isso? E ali, tá um menino ali Você tinha quantos anos mais ou menos nessa faixa etária aí? de 12 para 13. De 12 para De 13 12 para anos, você 13. já teve uma maturidade espiritual para fazer um propósito com Deus Sim, no quarto da oração. no quarto da oração. Isso é forte. Sozinho, Isso é forte. sem ninguém mandar. Isso é um mistério que é bom que os nossos jovens e adolescentes que estão nos acompanhando verem isso. Hoje o irmão está atuando como líder de jovens, mas mesmo na sua infância, mesmo nos seus 12 para 13 anos, você já tinha uma maturidade espiritual Sim, dada por Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, de entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Senhor em sim, segredo e Deus te revelar um propósito para sim. fazer. Isso é forte. Isso é forte. E eu orava, Deus, se tu me capacitar, eu não vou ser como os outros. Meu Eu vou ser Deus. diferente. E Vou fazer para o eu Senhor. vou fazer pro Senhor. Forte. Eu vou dar minha palavra. E olha pra você ver que eu tava falando pro Senhor, eu tava com tanta fé que eu sei que eu sou fraco. Uhum. Mas só que a minha vontade era tanta que pra mim não existiria um fracasso meu em hipótese alguma. Entendi. Porque eu estava afirmando pro Senhor que eu não seria como eles. Entendi. E em hipótese alguma eu iria tocar músicas seculares, a não Entendi. ser músicas pra adorar o meu Deus. Meu Deus. E veio o segundo propósito. E por onde eu passar, seja com meu pai ou com outra pessoa, se não tiver um departamento de louvor, eu vou começar um departamento de louvor. Meu Deus. Eu vou que dar, isso? eu vou dar o meu sangue. Vou dar o meu sangue. E comecei, meu amigo, naquele propósito. Você sabe, oração seca, não sentia arrepio do Espírito Santo. Ó, vocês que Uhum. estão vindo, ó. Eu não sentia arrepio do Espírito É Santo, forte esse mistério. nada. Eu simplesmente, de uma forma assim, eu igual falando para um espelho para mim mesmo, mas eu dedicava, eu dobrava meus joelhos. Passou 1 mês, 2 meses. Quando chegou no 3º mês, eu comecei a acordar de madrugada. Meu E nessa Deus. acordar de madrugada, para poder beber água ou ir no banheiro, Aham. aí me veio aquela vontade de orar também. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Falei, eu já orei, vou orar agora. Então eu orei de novo. Mas, ó, novamente eu quero deixar bem claro: sem arrepio do Espírito Santo. Parece que eu tô lembrando de Jonas. Aham. Jonas tá orando, não tá vendo nada, mas parece que tem algo que tá movendo, tá? É um mistério, tem um mistério Tá? acontecendo. Tem um mistério Tem um acontecendo. mistério Ó, acontecendo aí. eu não tô vendo nada, mas eu tinha algo movendo. É, Eu não a estava. fé tá viva, A tá fé em tá viva. A atividade. fé tá viva. Que E isso. continuava indo pra igreja, vendo o irmão tocando só na nota só Dó, só dó. quando ele ia. Aham. E eu crendo, meu Deus, se eu tocasse, acontecia isso. 3 meses. Ó, tem coisas que são marcantes na minha vida, sabe? Eu não esqueço. Eu sou Aham. muito grato a meu Deus, porque ele tem deixado isso pra mim, que é privilégio, tá? Entendi, Privilégio. entendi. E me lembro como hoje.
Vamos ouvir um grupo de jovens, o nosso grupo do departamento de jovens, e nós iríamos cantar um louvor da Chile Cavalhais. É mais ou menos assim, né? Por amor Deus enviou ao mundo. Só me lembro desse trechinho mais ou Sim, menos da aham. música, não recordo ela direito. E o playback engasgou. Olha aí. O playback não foi. Aí o irmãozinho já pegou a guitarra, E vamos no dó. só no dó. Mas só que tinha uma pessoa lá que eu não conhecia e tava do meu lado. Olha aí. E essa pessoa falou assim: Adonias, deixa eu tocar essa música. Deixa eu tocar, eu sei tocar. Pede o irmão lá, se ele me dá a guitarra pra me tocar. Eu olhei assim pra ele assim, menino baixinho, mas menor que eu. Aham. Não dei muita confiança, não. Será? Será? Eu, como filho do pastor da igreja, né? Aham, Aí eu fui lá, pedi o irmão com todo carinho. aham. Aí ele falou, não, sim, com certeza, eu deixo ele tocar. Meu amigo, Quando ele pega o violão. quando ele pega a guitarra, Guitarra. Ele pega a guitarra. veio o dó, veio o ré, veio o mi, tudo que tipo de nota. Meu Que Deus. unção era aquela que tava sobre aquele rapaz? Meu Deus. Chama Emerson. Rapaz, o Emerson tocou aquela guitarra como ninguém. E eu Meu fiquei tão Deus. alegre em ver aquilo. E eu fiquei feliz e esqueci. Olha pra você ver como Deus trabalha. Aham. Eu esqueci do detalhe que eu tava pedindo pra poder Do adorar. propósito. E olha Deus trabalhando, mandando uma pessoa que sabia tocar como ninguém. Meu Deus. Deus mandou esse menino de longe, dentro de uma povoada assim que não tinha nada e mandou pra cá. E veio. E uma certa visita, nesse mesmo tempo assim, de quase entrando pros 3 meses, Aham. veio uma visita, veio um pastor do Rio de Janeiro para poder casar com uma jovem da nossa igreja. Não era bem uma jovem assim, né? O Uhum. pastor, a esposa dele tinha falecido há muito tempo. E não sei como eles ficaram conhecidos, eu não conheço a história. Mas eu só sei Aham. que eles vieram conversar com meu pai. O pastor veio para conhecer meu pai e pediu uma autorização se ele poderia casar na igreja. Entendi. Aquela forma de um pastor, Processo tudo todo, né? certo, né? Tava tudo marcado. Claro que ia dizer tudo sim, essas coisas. Uhum. Só aquele. Só fechado, Entendi. né? E criaram uma tarde de um domingo. E todo mundo ali, aquele papo só de casamento pra lá, casamento pra cá, que bom. Algo natural. Natural. Eu tô ali disperso. E pra lá vai pra cá, Adonias, não tem muita ligança pra aquele negócio não, né. Aham. E o meu Não propósito fazia muito parte do seu não contexto, né? fazia não, o assunto não me Não interessava. te interessava. Mas só que eu nunca deixei de orar de noite, aquela oração seca, normal. Aham. Deus, se tu me der o dom de tocar, eu não vou ser como ninguém. Onde tu me colocar, se não tiver mensagem de louvor, eu vou fazer uma mensagem de louvor e vou tocar e vou dar o meu melhor. Meu Deus. Pronto. Vamos fazer uma oração? Adonias, minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe é uma benção, minha mãe é Deus na vida dela, eu Aham. amo minha mãe. Minha mãe, Adonias, vamos fazer oração. Vem pra cá. Aí eu cheguei perto da minha mãe, aquele circo de oração. Aham. Sabe aquela oração formal? Sem o Espírito Santo de Entendi. Deus, só pra agradecer o momento de estar na casa Entendi. de um amigo, de uma pessoa? Tá. Meu amigo, quando eu pensei que não ia dar nada, Deus tomou aquele pastor. Meu Tomou Deus. aquele pastor. E quando toma assim, pode saber que tem mistério aí, Tem, né? tem. O Adonias tá ali seco, Aham. tá? Esquece da oração dele, eu sem orar, só voz calada ouvindo os outros orar. Mas quando ele começa a falar, meu filho, eu tenho visto as suas orações de madrugada e à Meu noite. Deus do céu. Ninguém sabe, mas o Meu teu Deus. clamor chegou aos meus ouvidos. Que isso, Adonias. Muitos não vão saber, não vão entender, mas eu vou realizar o desejo do teu coração. Meu Deus. Quando eu dei por mim lágrimas, e lágrimas, e lágrimas. E eu fiquei até um pouco constrangido, porque eu nunca chorei tanto assim na frente das pessoas. Depois que eu Aham. fiquei com vergonha, fui pro banheiro. E pro banheiro eu comecei a chorar, 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 chorar. Entendendo que É, Deus estava ouvindo a sua oração. sim, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor me O Senhor ouviu. revelou esse negócio pra esse homem aí, meu Deus. Nossa, como é que vai ser isso? E eu fiquei assim naquela expectativa. Aham. Será que hoje eu vou pegar o violão? Hoje eu vou saber. Meu Deus do céu. Ó, o processo de 3 meses, eu vou resumir a história. Aham. Com 3 meses depois, eu não sei te explicar. Eu já tava tocando. Que isso. 3 meses a partir de que você recebeu aquela profecia do pastor. Isso. 3 meses depois. Meu Deus. Eu não sabia. Aí os amigos que nos... Donias, você sabia tocar? Não tem condições. Uma pessoa como você... Meu Deus. É o Não tem como. efeito da palavra de Deus Efeito sobre a da sua pessoa... vida. Com 3 meses, tinha um ministério de louvor na igreja. Apareceu baixista, baterista. Não tinha baterista na igreja, que a igreja não tinha função de baterista. Mas o nosso baterista sabia tocar e a gente fazia a bateria no teclado.
Entendi. Com 3 meses, Deus me ensinou a tocar. Deus fez um departamento de louvor na igreja que não tinha. Entendi. E esse período que nós tivemos ali, eh, foi aonde que surgiu um sentimento. Eu, como jovem, como Uhum. um adolescente na casa do Senhor, Uhum. que eu não existia jovens, só jovens, né? Era jovens e adolescente. Entendi. O nosso líder criou um ciclo de oração com os jovens. Entendi. Era todo domingo à tarde. E todo domingo à tarde ia o departamento de louvor e os jovens. Imagina o Um louvor momento de e a adoração adoração. ali. Acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim, que eu marquei, que eu vi que a adoração e os jovens, eu trago comigo até hoje, meu Meu amigo. Deus, Eu vi meu que dá certo Deus. quando eu junto o louvor, o instrumental e aqueles jovens que querem realmente adorar o Aham. Senhor. Dá E certo. aquilo marcou. Dá certo. E eu sem entender, meu pai me deu a oportunidade, comecei a ensaiar em casa para agora já cantando, já como Aham. ministro de louvor, e minha mãe chorando. Minha mãe chorou, 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 chorou e eu sem entender. Meu Deus. Aí um certo dia minha mãe me contou o testemunho. Minha mãe falou que minha mãe passou por muitos problemas familiares e o sonho dela era ter uma família. Meu E um Deus. dia Deus salvou ela através da rádio, através do pastor Davi Miranda. Olha aí. Minha mãe tentou se matar 2 vezes, minha mãe tinha problema com vício de cigarro, de bebida. Que isso? E Deus no rádio, Deus falou assim: "Ô filha, hoje eu te achei". E eu falou: "Eu te amo". E passou através de um rádio, Aham. começou a desenhar a vida da minha mãe. Entendi. Se você quer aceitar Jesus, aceita agora. Quando minha mãe aceitou Jesus, minha mãe lembra que a minha mãe caiu no chão e ela voltou uma nova pessoa. Recebeu a libertação instantânea. Instantânea. Que Minha isso? mãe lá não dormia sem fumar e sem beber. Minha mãe foi tentar beber, ela vomitou. Meu Foi Deus. fumar e não conseguiu fumar. Meu Deus, que isso? No instantâneo. Minha mãe procurou uma igreja, a igreja, né, na época era Recife, casa de oração, é a igreja Aham. mais próxima que tinha dela lá. E ela contou pro pastor: "Pastor, meu filho, não se preocupe com roupa, não se preocupe com nada, só venha pra igreja e nós É um vamos é um processo de processo, libertação, né? nós vamos cuidar de você", que a minha mãe não tinha dinheiro pra comprar roupa, ela trabalhava e era difícil. Entendi. Aham. Era um adolescente de 15 para 16 anos, mais ou menos nessa idade, trabalhando na casa das famílias para ajudar os pais, mais ou menos Entendi. nesse sentido. Entendi. E o pastor, daquela forma amorosa, acolheu minha mãe. Entendi. Não olhou a dificuldade dela, reuniu as irmãs, deu roupa para ela. E minha mãe cultuando a Deus, minha mãe viu um filho de um pastor Olha aí. atuando. Olha E a aí. minha mãe começou a observar, o filho do pastor tocava, o filho do pastor pregava, o filho do pastor ficava na porta, dirigia culto. E minha mãe sempre observando. E minha mãe achou interessante o tanto de funções que Sim. aquele rapaz tinha. Sim. E brotou um desejo na minha mãe: quando eu tiver um filho, tem que ser igual aquele rapaz. Meu Ele Deus. tem que dedicar na obra do Senhor. Meu Tem que Deus ser do assim, céu. meu filho vai ser assim, eu creio. E minha mãe naquela fé. Aí minha mãe, que é toda inocente, vai ter o pastor: "Ó, pastor, será que quando eu tiver um filho, o senhor deixa eu colocar o nome do seu filho no meu?" Meu: "É claro que você O pode." nome do filho do pastor Isso, era era Adonias. Adonias. E ela se inspirou no nome dele Isso. e colocou seu E nome de colocou meu nome Adonias. de Meu Adonias. Deus do E o céu. Adonias pregava, o filho do pastor, né, Aham. Recife, pregava, tocava, ele era multifuncional, Que era o que isso. servia na casa do Senhor. E minha mãe, já o Adonias lá, com dom de tocar e vendo ele Aham. tocando, as lágrimas desceu, minha mãe não Era aguentou. Era confirmação da oração confirmação. de sua E mãe. quando ela pediu para o pastor autorização, o pastor fez quase o mesmo sentido que ela: "Minha filha, vai em paz, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar Meu um esposo Deus do e o céu. seu filho vai ser bênção." Meu Deus do Minha céu. mãe agarrou aquilo, como ninguém, sabe, acreditou. E agora eu tô vendo minha mãe chorando, não tá entendendo. Aham. Dani, senta no sofá aqui, foi um diálogo que eu tive com a minha mãe. Minha mãe contou isso. Eu nunca ouvi o testemunho da minha mãe. Pela primeira vez naquele dia, minha mãe contou todo o testemunho dela, desde adolescente, tudo que ela passou, a Meu transformação dela Deus. pela rádio, e ela feliz da vida, porque por mais que o Adonias não pregava, o Adonias dirigia culto, o Adonias só tava ali, mas quando ela me viu, eu pela primeira vez Se exercendo, envolvendo na obra. fazendo um ofício na casa do Senhor, ela não aguentou. Deus, já tô satisfeita. Meu Deus, Eu, meu eu já tô Deus. satisfeita, é muita alegria. Meu E, Deus. e, e a partir dali, minha mãe me contou só essa parte. E o tempo foi se passando, eu me casei, Aham. conheci a Marisa, que é minha esposa, eu a amo, Marisa, te amo, meu amor. Olha aí, isso é É. forte, hein, é forte. Conheci ela em Minas, e nós nos casamos, e nós mudamos
entre aspas, eu tive uma passagem rápida em Minas Gerais, né, na Aham. cidade, e nós, depois que casamos, eu tinha uma casa na Bahia e nós voltamos pra Bahia, e é onde passamos muito tempo, passamos 9, 11 anos, alguma coisa, não me lembro direito o tempo Entendi, certo. Nesse contexto, na Bahia, foi aonde que eu me dediquei à minha vida profissional. entendi. Eu dei certa, assim, uma pausa no meu ministério. Eu só era músico, servia ao Aham, Senhor, mas comecei a estudar, fazer faculdade e me profissionalizar, né? aham, Depois que eu me terminei nesse certo tempo, o pastor da igreja fez o convite, pela questão de ser formado na área financeira, aham. ele me fez a proposta para mim poder assumir a tesouraria do campo. Era um campo grande com 13 congregações. Entendi. Passamos um período ali como o tesoureiro geral do campo, mas só que teve um problema que me incomodou. Meu Deus. Tesoureiro, olha só isso aqui, amigos, de antemão, tesoureiro não congrega, tesoureiro não participa de pregações. E aquilo, meu amigo, era terrível, porque todas as Tava te vezes pesando. estava me pesando, porque Entendi. eu amava a palavra, Aham, mas só que antes da palavra sempre recolhe a oferta. E entendi. eu tinha que estar pronto lá na tesouraria para receber os irmãos que vinham fazer. Quando eu terminava de fazer todo o relatório, lançar tudo no sistema, quando eu chegava para ver a pregação, estava acabando o culto. Aham, Às vezes ainda ficava, nem saía, ir para esse relatório e tanto de coisa. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. entendi. Aí passou esse tempo, o pastor nos fez um convite para, para nós ser líder de jovens. Olha aí. E No caso aí, é a primeira vez que você vai trabalhar com com jovens. jovens, a minha primeira vez. Meu Deus. E eu ali nunca tinha, sabe, tomado, Aham, só sendo jovem, aham, né, aquela vida, a experiência mais próxima que eu tive com a liderança de jovens, eu, aham, Adonias, foi quando lá atrás, Adonias como músico, sempre participativo no departamento de jovens. aham, Mas depois que eu casei, eu dei um start. aham. E nesse start ainda eu voltei. Quando eu voltei, assim, ser um contínuo, um dos cargos como tesoureiro, me prendia. Mas só que Deus falou, acho que nem isso, Donias. Donias, eu não fiz você para ser tesoureiro. Aham. Você tem outro ofício. O pastor, eu não chamo o meu pastor de louco, né? O meu pastor Alexander Barroso, lá na Bahia, não esqueço dele. Ele, aí falou, Nias, eu vou te colocar você como líder de jovem, você aceita? Pastor, mas eu nunca mexi com líder de jovem. Tá bom, você vai dar certo. Aham. Pastor, olha, você vai dar O certo. pastor tendo uma visão de Tendo a visão de Deus. Deus. Eu, não, ué. E minha família, eu lembro da minha família qual é? Tem que servir. Não pode dizer não. Não. É forte Nada isso, de hein? não. Nada, Isso é forte. diga sim, Diga só sim. sim. Só sim, não, mano. Quando estão preparados pra guerra, soldado, isso de guerra não, meu É isso amigo. aí. E nós assumimos. Quando o pastor foi ler o relatório, tipo assim, quando o pastor vai delegar os cargos na Aham. igreja, o pastor falou, ó, o pastor tá lá lendo coordenador geral de jovens, Meu Deus. diácono Adonias. Meu Foi Deus. coordenador. Aí vem os líderes de cada congregação e veio falando, mas como assim? A Adonias está recebendo aquela informação, Meu Deus. coordenador, se líder, já não sabia ainda mais como coordenador. Meu Deus, que Que desafio. desafio. Eu acredito que você, na hora, você se sentiu desafiado. Muito desafiado. Que E eu isso. e vi aquele dilema. Eu lembrei, o que é impossível para o nosso Deus? Meu Deus, que Foi, forte. fui pro joelho, fui orar, pedi a dependência 100% de Deus, porque eu não sabia, não tinha direção, mas eu sabia que com o Espírito Santo de Deus, ele me guiando, eu seria um vencedor. Meu Deus. Eu seria um Então, vencedor. aí começa Começa a minha a carreira. jornada E eu me lembro como hoje, do 2017. 2017. Meu 2017. Primeira Deus. vez que nós tivemos um relacionamento com jovens. Aí se deu início dessa chamada Isso. para estar trabalhando como líder de jovens. E eu, meu amigo, quando o pastor fez esse convite, eu tinha convicção Aham, dentro de mim. Eu falava assim, como eu fiz uma MBA em gestão de pessoas e negócio, aham, eu estudei muito sobre o comportamento humano, aham, sobre a psicologia, como entender as pessoas, o comportamento. aham, Então, assim, tecnicamente, como coordenador, eu era capaz, aham, tecnicamente. Mas só que espiritualmente, uma vivência na igreja, eu era o zero. aham. Mas só que o Espírito Santo de Deus fez, ó, eu fiz você estudar. Eu fiz você entender certos tipos de Te coisas. capacitei. E agora eu vou te mostrar agora como a gente vai trabalhar os dois juntos. Aham. Aí eu peguei a experiência que eu tinha
da escola, Aham. Das suas das minhas formações. formações, e vou começar a aplicar aqui. Falei, Meu Deus, se eu Deus. aplicar isso daqui, o que que eu posso fazer? Aí eu comecei a coordenar. Meu Espírito Santo de Deus. Deus. E sempre naquela visão. Quando eu era jovem, o Espírito Santo me tocou. Jovem tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aham. Lema. Então eu desenvolvi o meu primeiro projeto. Projeto Jovem Sarando a Sua Terra. Meu Segunda Deus. Crônica, capítulo 7, versículo 14. Isso é Isso forte. é Isso, forte, isso né? comove o nosso coração. Porque o nosso ano 2025 aqui foi esse projeto que Zé, Deus te deu foi, lá. foi. Né? A gente trabalhou esse projeto Jovem Sarando a Sua Terra. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui Pode. especial. Sarou ou não sarou a terra? Sarou. Sarou demais, né? Sarou, meu amigo, sabe o resultado? A colheita foi Glória a surpreendente. Deus, glória a Parece que eu Deus. não esperava. Às vezes Jesus fala assim 30, 60 e o 100, né? Não é. Aham, O certo era 90, mas Jesus aham. falou o 100, né? 100. Eu até que o 60 tava ali, mas quando ele falou o 100, Meu quando chegou Deus a do colheita, céu. Jesus não deu a colheita de Deus. 100, meu amigo, eu tô Que muito coisa linda. feliz. Isso é tão interessante, esse novo quadro nosso aqui no podcast PRV, que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, a história dos líderes. Nós teremos outros convidados que estarão aqui, assim como o presídio Modonias, líderes de jovens, homens que Deus chamou para este tempo, para essa atualidade. E a gente está vendo aqui, aos nossos olhos, um homem que foi estruturado por Deus para uma obra. Isso, Ou seja, Deus te preparou desde a sua infância, vendo o seu pai envolvido na obra, isso. te criou desejos que não eram seus, Não. mas de Deus na sua vida, para executar uma obra, né? Para um Isso. chamado de Deus na sua vida. Então a gente vê que tem tantas histórias lindas aí, Presídio Modonias, de líderes, de homens de Deus que estão trabalhando, envolvidos na obra, dedicando as suas vidas, e que a gente não conhece essa história, né? Não. Então eu acredito que a maioria dos irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que nos assistem, que sempre estão junto com a gente aí nas redes sociais, eles não sabiam dessa história sua. Yeah. Não sabia desse contexto e hoje a gente está tendo esse privilégio Poucas de pessoas. conhecer essa história e de saber da preocupação do seu pai, que você é resposta da oração da sua mãe. Isso. Então isso é muito precioso, isso é muito lindo, isso eleva a nossa fé, né? Faz a gente glorificar o nome do Senhor Jesus, que tem uma história, né? Tem toda Tem. uma trajetória para chegar aonde você chegou hoje. Isso. Está trabalhando aqui na liderança de jovens aqui na América. Que bom, é muito bom saber disso, é muito bom experimentar essa experiência junto com você, né? E você, ok, você esteve lá como líder, Deus te usou, eu acredito que honrou a sua fé, Muito feliz né? as colheitas são muito grandes, meu amigo. Que bênção, que bênção. Mas aconteceu algo aí nessa trajetória que Deus te trouxe para a América, Foi. né? Deus te moveu do Brasil para vir para cá. E aproveitando essa oportunidade, a gente encontra algumas pessoas que chegam até a imaginar que vir para a América é algo que, quem sabe, a pessoa pensa assim: será que eu estou no projeto de Deus? Será que Deus tem um projeto comigo aqui na América? Qual que é o mistério de Deus aqui para mim? Explica pra gente como é que foi para você, quando você chegou aqui na América, quando você já estava aqui, como que você entendeu esse propósito que você deveria servir a Deus também aqui na América? Meu amigo, presbítero Jucione. Amém, amém. Olha, a preocupação que eu tinha não estava no projeto eu vir para os Estados Unidos. Aham, Não estava. Nós temos uma terra lá no Brasil e nós estamos ali, nós tiramos leite e tal, nessas coisas. trabalho do O sítio, né? trabalho do sítio em si. Uhum, Mas nunca passou pela minha cabeça vir para América. E apareceu uma oportunidade, sabe? E brotou um desejo. sim. Mas assim, não é o desejo de vir, mas uma certa feita, eu estava em umas congregações na roça, em que meu pai pastoreia lá, e Deus usou um irmão. E Deus falou comigo naquele dia. Aham, O irmão falou, você não queria vir hoje. E realmente eu estava muito cansado, mas só que a minha mãe, e isso, se, claro, você me der liberdade, sim. quero até direcionar isso para alguns pais, eu acho importante isso. A minha mãe, desde pequeno, ela sempre teve um zelo de me manter na casa do Senhor. Às vezes eu sem vontade, minha mãe falou, não, meu filho, você vai. Isso eu me lembro como criança, eu não queria ir, minha mãe, não, você vai. Filho meu nasceu para ir para a igreja, filho meu não nasceu para ficar em casa.
adolescente, às vezes, ó, pra você ver, eu batizado com o Espírito Santo e tudo, passa aquele kick, Uhum. né? A gente não mantém aquela constância. Aham. E às vezes eu tô cansado, não... Falou, mãe, hoje eu não vou na igreja, não. Eu falei, quem disse que você não vai na igreja? Você vai. Você vai na igreja. Eu ia obrigado, mas eu ia. Vai sim. Essa era a forma da minha mãe me manter nos caminhos do Senhor. E nesse dia, casado, presbítero Adonias, eu falei, ô mãe, eu não vou. Pra que eu falei isso? Meu Deus. Meu amigo, pra que eu falei isso? Minha mãe falou, ó, você pode ser casado, você pode ser presbítero, você pode ser um pai de família. Meu filho, você vai ser até eu morrer, Uhum. entendeu? Você vai pra igreja hoje? Você vai. Olha E aí. eu tive que ir pra igreja, meu irmão. E eu aprendo muito com a minha mãe, porque foi graças ao conselho dela, os ensinamentos dela, que hoje, na minha casa, eu posso se dizer que tem 2 presbíteros, 2 filhos. Aham. O meu irmão, Condré em São Mateus, tem os mesmos ofícios que eu, tá? Meu Deus do Meu irmão céu. prega, meu irmão toca, meu irmão canta. Aonde você jogar o meu irmão, ele tem as mesmas qualidades que eu tenho, Meu tá? Deus. É Eu forte. ensinei meu irmão a tocar. Você tem que ser igual, meu filho. É forte. Ensinei ele a tocar, inclusive, alguns instrumentos. Ele domina muito mais que eu. Que Eu amo meu isso. irmão, presbítero Alain Oliveira. Que isso. E nós somos criados desse jeito. Isso é muito interessante, presbítero Adonias, que o irmão está dizendo, essa questão da estrutura familiar, né? Porque a gente vai, no desenvolver nossa conversa, a gente vai falar muito sobre essa questão dos jovens, né? Sim, Que faz parte da nossa visão que a gente está trabalhando. E é muito interessante que a família tenha também essa preocupação. sim, Você está dizendo que a sua mãe, seu pai sempre investiram em vocês, ou sempre. seja, vendo que vocês seriam um homem de Deus futuramente Sim. usado na terra. Isso é muito interessante porque eu também nasci num lar cristão. A minha família é toda evangélica, graças ao bom Deus, né? Uau, fico feliz. E, e eu aprendi a orar, eu fui criado com meus avós, com meu pai e minha mãe. Eles são meus avós, mas a minha consideração é pai e mãe, chamo de Sim. pai e mãe. Eu incessantemente via a minha mãe orando, eu via o meu pai orando. E isso me criou um desejo também de orar. Uau. Porque eu olhava assim e dizia: se eles oram e Deus responde a oração deles, eu também vou orar. Meu Deus. Eu também vou para esse mistério. Que conexão E é essa? não, é forte, é forte. E aí, entenda bem. Quando eu alcancei a idade de 12 anos, mais ou menos, o meu vô, meu pai, ele viu em mim que havia um negócio de Deus na minha vida. Meu Deus. E aí ele me chamou e disse assim: meu filho, eu já entendi que Deus tem um propósito. Olha a palavra dele. Deus tem um propósito com você. A gente mora no sítio, no meio do nada, mas é aqui, nesse sítio, que Deus vai te levantar. Deus te escolheu para uma obra. Você não precisa nem me ajudar na roça aqui nos trabalhos, né? Eu quero que você dedique nos estudos e na palavra. Logicamente, eu contribuía, né, no sítio, colaborava no sítio, mas todo momento meu pai me dizia assim: vai para a palavra, meu filho, vai para a oração. Quando a gente voltava da tirada do leite, eu chegava em casa e encontrava minha mãe chorando, orando no pé da Meu cama. Deus. E aquilo me Aleluia. suscitava um desejo. Eu digo, isso é um mistério de Deus. E aí eu fui para a palavra, eu fui para a oração. Meu Jesus, que E aí eu, lindo. eu consegui alcançar um nível na minha juventude de intimidade com Deus. E aí a gente conseguia manter um nível de oração de 3 a 5 horas por dia de oração. Nossa, que coisa mais linda. E aí o interessante é que Deus foi fazendo, é interessante isso, a gente falar isso para os nossos ouvintes, para os nossos jovens que estão nos acompanhando, que vale a pena você dedicar a sua vida em oração. Vale a pena você dedicar a sua vida no quarto do secreto com Deus. Porque hoje a gente está de frente aqui com um líder de jovens que está influenciando uma geração. Nós estamos servindo a Deus aqui da melhor forma possível porque a gente teve uma vida de oração. Nós não estamos aqui porque somos bons, nós não estamos aqui porque temos capacidades, mas não, é porque a gente aprendeu o caminho da oração. Yes. E aí o meu pai viu que eu tinha uma chamada de Deus. E aí me deu um desejo, Adonias, de orar. Que Me coisa deu um linda. desejo de pregar também. Ô, Só que eu tinha muita vergonha.
Isso aí vai combinar com alguns jovens que Vai. tem que sabe, quem sabe você tem vergonha, quem sabe é difícil para você, quem sabe para você é um desafio estar na frente do público, e para mim era. Eu ia lá na frente, lia um texto bíblico e a primeira porta que eu encontrava da igreja eu saía, Meu de Deus. vergonha que eu tinha. E meu pai disse assim: meu filho, eu já entendi que você tem uma chamada de Deus. E eu falei: pai, eu vou pregar. Eu quero pregar, Que pai. coisa linda. Falei: Meu, eu quero glória. pregar, pai. E ele falou: olha que lindo. A gente tava no sítio, trabalhando, roçando um pasto. E meu pai disse assim: filho, você quer pregar? Eu falei: quero pregar, pai. Eu vou te ensinar a pregar, meu filho. E ele ali com a foice, escorado na foice, começou a me ensinar como pregar. E eu me lembro até hoje qual foi a primeira mensagem que eu preguei, pela Sério. orientação de Deus e pela instrução do meu pai. Meu Deus, Preguei que sobre lindo. José no Egito. Que coisa linda. Então, essa questão da família, eu estou trazendo esse testemunho Aham. pessoal, que essa questão da família estruturar o jovem é uma questão mais do que necessária, Sim, né? É importante. mais do que necessária, porque nós somos frutos da oração da nossa família. Sim. Nós somos fruto da dedicação dos nossos pais na obra de Deus. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, que você, pai, você, mãe, tem uma grande responsabilidade de instruir o seu filho, de levar o seu filho para o caminho da oração, que certamente vai colher frutos grandes na obra de Deus. Mas vamos lá, vamos Vai. continuar a sua história aí A que minha você estava história. contando E aí. eu Vamos sou, lá. e eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, porque primeiramente a Deus, né? Aham. Mas se não fosse por eles, o presbítero Adonias, líder de jovem, músico da casa do Senhor, ele não existiria. Não Não existia. existiria. Não Sou existia. muito grata aos meus pais. O maior presente que o meu pai e a minha mãe me deu foi criar eu no caminhos do Senhor. Glória a Deus por E isso. nesse dia eu fui, mesmo não querendo, eu fui. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo, Deus me pegou. Meu Você não Deus. queria vir não, né? Mas eu trouxe você, Revelou. revelou. É, Sabe Jesus. aquela igrejinha de roça, Aham, simples, lá do aham. vale? Mas cheia de Deus. Cheia de Deus Deus. purinho na terra. Deus purinho. E Deus falou comigo muito lindo naquele dia. Aham, Tá? Eu não vou contar os detalhes, que é particular. aham, Mas depois dessa profecia, apareceu um convite. aham. E nesse convite, você sabe quando Deus vai abrindo certas portas? Entendi. E a gente só vai guiado, a gente não sabe como aconteceu, não sei como eu vim parar aqui. Aham. Só sei que as portas se abriram e eu vim. E a preocupação dos meus pais, olha pra você ver, minha preocupação dos meus pais é: meu filho, você vai para um país capitalista e será que lá tem igreja para você congregar? Aham. Olha a preocupação dos meus pais, não era? Entendi. Era saber se aqui tinha igreja para eu poder, sabe, eu poder Sim. congregar. E aquilo me gerou uma certa preocupação, tá? E nós fomos pro joelho, Deus não falou nada, e nós fomos embora para São Paulo, resolvendo os problemas de passaporte, essas coisas, e nós na casa de um amigo nosso, a irmã Fátima, o irmão Emerson, e nós fomos uma certa na igreja, Aham. antes de poder ir, esperando o dia da viagem, e naquele culto Deus usou uma irmã para falar com a minha esposa. Meu Deus. Ó, vocês podem ir. Não sei para onde que vocês estão indo, mas vocês estão indo para algum lugar. A irmã não sabia de nada. Aham. Revelação de Deus mesmo. Revelação de Deus. Existiam coisas que estavam fechadas, Aham. mas eu tô abrindo. E vocês vão ser cuidados. Eu vou cuidar de vocês. Meu Deus. Aonde vocês pisar a planta dos seus pés, eu vou estar. Meu amigo, eu só sei te dizer, nesse tempo que eu estou na América, Deus tem cuidado de mim e da minha família. Meu Deus. Sou grato a Deus, sabe? Não sei explicar. Porque Mas o cuidado de Deus tá aí. o cuidado de Deus tá aqui. Cheguei na América, tá aí. Você leu um currículo meu ali, sabe? O Aham. Adonias de escritório. Aham. Adonias trabalhava numa logística de uma fábrica que era Aham. Suzano Papel e Celulose, administrando uma equipe de caminhões que mandava celulose tanto aqui para os Estados Unidos e para a Europa, que mandava Aham. para o Porto. E o Adonias não sabia mexer com nada. E diante disso, Deus me capacitou com uma profissão muito linda, que é a carpintaria. Meu Sabe? Deus. Não sabia nem pegar no martelo, na chave de fenda, certo? Aham. Ter a habilidade que um carpinteiro tem. Aham. E o pouco de tempo que eu tô aqui, e aí Deus foi te dando capacidades. eu olho as coisas que eu faço, eu falei, não é eu. Aham. Eu não tinha capacidade de Aham. fazer isso. Mas Deus falou que ele ia cuidar, e ele cuida. E isso é que nos gera da gente todos os dias uma fé imensa no Senhor. Aham. Aí como que esse Adonias não vai servir ao Senhor? Não, é forte. É forte. E E aí você veio
Vim pra Pra América, América. passei um tempo em uma cidade chamada Pibre com o pastor João, um pastor de Aham, Deus. E passei um ano lá nessa igreja, Casa Viva de Oração. Eu aham, amo todos os irmãos de lá. E nós tivemos uma cidade chamada Pittsburgh. aham, E lá aí tinha Assembleia de Deus. Lá na minha cidade, em Pittsburgh, não tinha. Mas em aham. Pittsburgh tinha. Olha Eu aí. falei, chegando lá, meu pai já me ligou, Nia, ó, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. É forte, é forte. Chegando lá, conheci um pastor muito amoroso. Pensa no pastor Que que eu benção, aprendi a amar ele muito fácil, né? Ele faz as coisas que o pastor Sidney Magal, que benção, que tá? benção. Foi um pastor que nos recebeu, sabe, com um carinho imenso. Cuidou de vocês, cumprindo a palavra de Deus. Cuidou da minha família. Que Me benção, que abraçou benção. sem me conhecer, sabe? Que que o ministério tem toda uma logística para Sim, receber um sim. obreiro. Me recebeu com muito carinho. E a forma que eu poderia retribuir ele e o Senhor é sempre o quê? Atuando na casa do Senhor, Entendi, tá? entendi. Ah, tocava, pregava, sempre fazendo meus ofícios em Servindo a casa, Deus, servindo a servindo a Deus. Deus. E chegando um certo tempo, né, passamos um ano lá e mudei para Uber. Meu Mudei Deus, para meu Uber, é Deus. questão de trabalho, você sabe que aqui estamos perto da Rota 95, Aham. 93, fácil acesso, É pra, localidade, a né? localidade é perfeita para ir para qualquer lugar. Exatamente, E eu exatamente. sempre tive o desejo de morar em Uber. Aham. E vim. Mas só que a assembleia mais próxima que tinha era Somerville. É forte, É. é forte. Eu falei, tinha Somerville, mas só que eu não fui pra Somerville, né? Eu fui Aham, pra East Boston. aham. Chegando lá, gostei muito do pastor Giovanni. Tinha um pastor antes também que eu amo, também é uma pessoa que eu gosto. Mas só que quando eu cheguei em Somerville Aham, e eu vi uma pessoa pregando, sabe? aham. Me lembro como hoje. Meu amigo presbítero Gilciones. Foi Ele benção, foi estava benção. ministrando. Quando eu cheguei naquela casa e eu vi você ministrando, meu amigo, eu falei: essa é a minha Foi casa. benção de Deus. Este é o lugar que a minha família vai adorar o Senhor. Este é o lugar. Deus tinha um projeto em Tinha, especial para tratar contigo, né? tinha. Eu cheguei a ver aquela. Eu amei a igreja, amei os irmãos Que e benção, amei o meu pastor. que benção, que benção. O meu pastor Leomir me recebeu, nem como mulher, é um pai, É um pai. sabe? Eu chamo ele de pastor, né? É intimidade, sabe como é que é, né? Intimidade, né? Pastor. Pastor. Meu pastor É Leomir benção, é só Deus, é sabe? benção, benção de O Deus. carinho dele vai além da nossa compreensão. Exatamente, isso Eu é um acho que fato. ele olhou pra mim assim e me acolheu. É Deus através Deus, dele, né? Mas a Deus. pessoa própria dele me Aham. atendeu com todo carinho. A casa é sua, meu presbítero, Que fica à vontade. bênção, que Me bênção. recebeu e me deu uma oportunidade, né? Meu Deus, De trabalhar com que jovens. bênção. Ele me fez esse propósito. E uma certa feita, estamos ali perto do Natal Aham. e ele me chama lá no gabinete. E logo falou: presbítero Donias, irmã Marisa, quero conversar com vocês depois do culto no gabinete. Meu amigo, eu tenho medo de gabinete. Meu Deus. É forte, né? É, né? E eu ali na minha cabeça, meu Deus, o que que eu fiz com o meu pastor? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Algum Aham. comportamento? Aquela preocupação de É, cuidado, né? aquela preocupação, porque é assim, né, gente, eu sempre tento manter um exemplo na Sim, casa do claro, claro, Senhor claro. para todos. E quando eu cheguei lá, meu pastor falou: presbítero Donias, eu tenho uma missão para você. Uhum. Qual é, meu pastor? Eu preciso que você nos auxilie nos jovens. Meu Deus. Rapaz, a minha esposa olhou para mim, eu olhei para minha esposa, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: ó, você precisa trabalhar com o presbítero Gilciones. É forte. Olha, só pra você ver. Meu amigo Gilciones. Eu não te conhecia. É o fato, não, não nos Não conhecíamos, não conhecia. nos conhecíamos. Só às vezes quando você pregava na igreja, Aham. só por palavra, e aquela corteza no final do culto, o Exatamente, abraço exatamente, entre obreiros e amigos que nós somos da nossa igreja, eu te abraçava, exatamente, mas nada de ter uma amizade. exatamente. Meu amigo, quando o pastor fez esse convite, o Espírito Santo de Deus trouxe uma alegria no meu coração, Meu alegria dos Deus. céus, tá? Eu não disse sim. Aham. O Espírito Santo de Deus, quando eu já olhei, já tinha dito sim, minha esposa estava rindo do meu lado. É muito interessante isso. É, e logo depois eu preguei no domingo. Foi mesmo. Eu preguei no domingo, tá? E Agora deixa eu falar um negócio pode daí. falar. Deixa eu falar um negócio. Eu sempre falo que É, eu sou um fujão. não é Jonas não, né? É, eu fugi, eu corri. Não tenho vergonha de falar isso, que isso aqui serve de exemplo,
porque tem um fujão escutando a gente aí. Meu Deus, é forte. Pega essa, hein? Tem alguém aí que Aproveita. está escondendo um talento. E tem uma coisa, meu irmão, eu aprendi que a melhor coisa que existe na nossa vida é perder para Jesus, é perder para Deus, Mesmo. é Aleluias. reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Glória a E Deus. eu Aleluia. tentei fugir, né? Eu tentei fugir da chamada de Deus na minha vida. Inventava um monte de desculpa, Donias. Inventava um Meu monte de Deus. desculpas. E aí Deus usou o pastor Leomi e o pastor Leomi veio falar com a gente esse mesmo aspecto. Só que ele não me apresentou nomes. Ele disse, olha, eu quero que você trabalhe com jovens. Quando o pastor Leomi me falou isso, eu disse para o pastor Leomi, a minha resposta para o senhor é não. Ele disse, mas por quê? Eu falei, não, eu tenho tantas coisas para resolver, tantos compromissos, circunstâncias da vida pessoal. E o departamento de jovens, ele precisa de uma dedicação intensa. Eu tinha uma preocupação em assumir e ter a responsabilidade de Sim. fazer o trabalho. Sim. Eu disse para ele, é muito difícil. Esse departamento, ele precisa de uma dedicação intensa. Ele disse, eu vou te dar uma semana. Eu falei, pastor, não precisa. A minha resposta já é não. Ele disse, não, eu estou te dizendo que eu vou te dar uma semana. E ele me deu uma semana, e passou uma semana e ele não me disse nada. Eu falei, me esqueceu, Glória, me esqueceu. Passou Aí, batido. Aí deu mais uma semana. No final da outra semana, você estava ministrando. E quando você estava ministrando, Deus me visitou lá no banco, sentado. Meu Deus. Na cadeira, né? Tava na cadeira e Deus me visitou e disse assim, olha, Deus me levou assim no cenário da tua história e disse assim, tá vendo? Eu levei ele, preparei ele no meio do nada. Deus me mostrou você trabalhando assim no meio do Sim. nada, entendeu? Cuidando de pessoas que quem sabe a maioria não quer cuidar. E Deus disse assim, eu preparei ele lá no meio do nada para usar ele aqui. Meu Eu Deus. criei uma estrutura no meio do nada para desenvolver a minha obra aqui. Eu achei lindo, eu tava tão inocente. Falei, nossa, que coisa linda, Deus. Que maravilha, que coisa maravilhosa que o Senhor fez com esse homem. Aí Deus me fez lembrar, falou assim, não foi assim que eu fiz com você também? Meu Jesus. Aí ele me fez lembrar do Vale do Jequitinhonha, Yes. que a gente esteve por lá fazendo a obra missionária. E eu sei que os irmãos lá do Vale vai estar ouvindo a gente, vai estar vendo a gente. Amém. E lá no Vale, Deus me preparou, me moldou. Ele disse assim, eu te levei pro Vale para criar uma estrutura, para te preparar Meu Jesus. para um Que tempo. lindo. Eu te preparei para um tempo. Eu te preparei para uma jornada. E eu não aceito não como respostas. Meu Deus. E naquele momento meu coração foi esmiuçado. Eu não tive como dizer não. Não havia a palavra não nos meus lábios. A única coisa que eu podia dizer é sim. Oh, glória. Aleluia. E aí acabou a mensagem, Deus fez esse mistério, eu não sabia que seria você, a gente teria essa união para estarmos nos jovens juntos. Acabou a mensagem, o pastor me chamou na sala e disse, eu quero a sua resposta. Eu disse, pastor, a minha resposta é sim. Uau, meu Deus, que lindo. Quando eu disse sim, a minha esposa deu um pulo na cadeira, porque naquela semana a gente já tinha conversado, eu já tinha dado minha palavra, dizendo para ela que a gente não iria. E quando eu disse sim, ela se assustou. E eu falei, Deus falou comigo, pastor. Meu Jesus, E não que tem lindo como como ele resistir. trabalha. Aí foi que a gente criou essa proximidade e a gente só ficou sabendo que trabalharemos juntos com jovens, né, no departamento dos jovens, que é o departamento de jovens unidos em Cristo, exatamente no dia da posse, né, que foi no dia da virada do ano. Então esse é o modo de Deus trabalhar, né? Isso é tão lindo. Como que Deus trabalha? Como que Deus faz essas coisas, né? Como que Deus molda, como que Deus executa essa obra. Deus tem seus meios de trabalhar, né? Então, você líder, você meu irmão, companheiro, que tem uma chamada de Deus, que Deus está falando com você, que Deus está te chamando, que Deus está chamando a tua atenção, não diga não para Deus. Não adianta você resistir à chamada de Deus em sua vida. Deus já te chamou, você já está marcado. Não adianta fugir. Deus vai te usar. Deus vai te levantar de uma forma especial. Eu tentei fugir, Adonias. Eu tentei. Mas não deu certo não, irmão. Não deu certo não. A gente veio para fazer a obra. Estamos juntos aqui. Estamos nesse momento de conversa, né? Yes. E a gente gostaria, presbítero Adonias, de falar agora sobre esse desafio, né?
de ser líder de jovem aqui na América, de prestar esse serviço aqui, né, de contribuir na obra de Deus. Como que foi para você, né, esse ano de 2025 aí trabalhando, empenhado na obra de Deus? Teve experiência de Deus nesse caminho aí? Nossa, meu amigo, mas foi muitas experiências, Meu tá? Deus. E como eu posso dizer, né? Parece que nós líderes somos reflexos dos nossos pastores, né? Exatamente. Então, assim, o pastor Leomir, nosso pastor presidente aqui de Uber, ele acreditou. Exatamente. E olha pra você ver como Deus trabalha nas coisas. Daí eu já começo a ver o agir de Deus aí, Aham. porque quando ele me fez o convite e o meu coração ficou alegre em saber que nós iríamos trabalhar junto, e você não tinha Aham. aceitado. Não tinha, não Não tinha tinha. aceitado. Então Exatamente. eu vejo a visão de um líder, de um pastor que já está na nossa frente, É. a revelação de É uma Deus. visão de águia, Uma né? visão de É uma águia. visão de Uma águia. visão de águia. Então Exatamente. já começamos por aí. E assumir esse departamento é a graça de Deus. É. Porque o que eu posso falar? Que quando nós começamos e nós olhamos as pessoas que estavam no nosso cenário e nós começamos a pontuar, marcamos a nossa primeira reunião na sua casa Exatamente. e nós vemos aquela equipe eu senti a graça de Deus naquele Exatamente. dia, tá? Quando nós começamos a distribuir as tarefas, montando a coordenação do Unidos em Cristo, Exatamente. né? Foi perfeito em colocar as pessoas para trabalhar no lugar certo. E Deus, quando ele tem um projeto, Ele honra. ele honra. Ele honra. Ele coloca as pessoas certas, tá? Então, assim, desde a tesouraria com o irmão Elvis, a nossa regente, a irmã Thaís, né? E tínhamos também o diácono Ivan, que estava toda a Aham. coordenação da logística de Exatamente. eventos. Junto com o jovem Fábio. Fábio. E Exatamente. nós temos também hoje, né, a nossa irmã Alessandra, a nossa secretária-geral do nosso departamento. Depois agregou a irmã Vanessa. Irmã Vanessa esposa chegando com agora. Alejandra. Então, assim, quando a gente viu essas ferramentas, e o que eu acho interessante é que Deus colocou nas nossas mãos ferramentas amoladas. Exatamente. Exatamente. Deus não colocou pessoas despreparadas. Exatamente. Deus colocou pessoas que tinham propósitos, pessoas que acreditam também no seu chamado. Exatamente. Porque quando eu olhar, quando nós estávamos ali naquela reunião, eu estava olhando assim pessoas preparadas para uma guerra, meu Exatamente. amigo, sabe? Prontos, prontos. Parece que eu me via assim, sabe, aquele exército e nós pequenos. Me lembra daquele filme Os 300, né? Aham. Que um grupo pequeno, mas que sai arrebentando. Exatamente. E eu vi aquele grupo assim, e falei, meu Deus, vai sair muitas coisas boas, muitos desafios, muitos propósitos. Eu acho que o maior milagre hoje que eu tive o privilégio foi a nossa coordenação. Foi. É você, É um como, fato. você como nosso líder e toda a nossa coordenação. Sem essas pessoas, nós não teríamos essa colheita. É um fato. É um Então, fato. Deus tem feito maravilhas. Maravilhas. E o interessante, agora falando dessa questão de líderes, o líder ele precisa ter uma visão de Deus. A primeira questão, Presbítero Adonias, que eu entendo como líder, o líder ele precisa reconhecer que ele tem uma chamada de Deus. E sim. Ele tem uma Fato. chamada de Deus. Se você é líder, meu irmão, Deus te chamou para liderar jovens, não se esqueça disso. Deus tem uma chamada na sua vida. Deus vai te honrar. E você, como líder, precisa ter uma visão de Deus. Uma visão, porque, primeira questão, para ser líder, precisa amar almas. Precisa ter amor às almas, para compreender as almas e para cuidar das almas. Porque a gente, como líder, em toda essa jornada, Presbítero Adonias, tem vezes que a gente vai colher algumas frustrações. Sim, normal. Mas essas frustrações, elas não podem parar o nosso chamado. nunca. Por exemplo, eu tenho uma frustração que eu carrego comigo e que me ajudou a crescer. Eu fui líder de jovens no campo de Santa Luzia e eu tenho o meu pastor, que é o pastor Paulo, né? O pastor de Santa Luzia, pastor presidente, que é até hoje lá. E a gente assumiu a liderança do campo. E a gente trabalhou durante 1 ano na liderança do campo. Deus fez maravilhas, Deus é bom. E o diabo não presta, né? Cuida da gente. Deus cuida da gente. E Deus fez maravilhas. E aí, no final do ano, o pastor Paulo decidiu retirar a gente da direção dos jovens. E eu estava simplesmente inocente, não sabia. Os jovens fizeram uma reunião entre eles.
foram no gabinete do pastor questionar a atitude do pastor. Fizeram reunião e disseram pro pastor, pastor, se o senhor não deixar o Jussione, a gente vai deixar a igreja, a gente vai abandonar, a gente não quer outro líder, a gente não aceita outro líder que o senhor apontou, a gente não quer. Meu Jesus. Eles saíram da casa, da reunião do pastor, homem de Deus, Aham. permaneceu na decisão que ele tinha tomado e foram para minha casa. Chegaram lá como que se fossem dizer para mim, né, falar para mim a Sim. situação e eu ia me alegrar. Quando eles disseram para mim, foi a maior tristeza de líder que eu tive. Meu Jesus. Quando eles chegaram para mim, disseram para mim, a gente foi na casa do pastor, questionaram o pastor, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Meu Deus. A minha vontade foi de se jogar no chão e chorar. E eu comecei a falar para ele, meus filhos, eu trabalhei um ano inteiro ensinando vocês e vocês não aprenderam nada. Nossa, Deus. Vocês não entenderam nada. Quem vocês acham que vocês são para questionar a ordem de um homem de Deus? Meu Jesus. Aquele homem está ali porque tem visão de Deus. Se ele entendeu que é tempo de colocar outra pessoa, é porque é tempo de Deus. Yes. Vocês estão sendo meninos espirituais. Aí eu olhei no rosto de cada um e eu vi a frustração deles. Mas a maior frustração não era deles, a maior frustração era minha como líder. Porque eu estava passando uma mensagem para o pastor que eu não havia ensinado a eles. Eu disse para eles, para tentar remediar essa situação, essa questão vergonhosa que vocês estão me fazendo passar, eu quero que vocês vá na casa do novo líder, faça uma festa na casa dele e receba-o com a maior alegria que há na alma de vocês. Aleluia. É o mínimo que vocês podem fazer. Então, um líder, ele precisa entender isso. Precisa estar debaixo da autoridade. Um líder precisa respeitar a autoridade do pastor. Com certeza. Isso é um princípio É um que princípio. não pode ser quebrado. Não pode. E aí o que acontece? Eles, por serem meninos, não entenderem, né, essa circunstância, questionaram. Mas eles não sabiam que o pastor, ao passar aquele ano, na metade do ano, o pastor tinha um propósito maior para a minha vida. Eita glória. Para me apresentar a ser o vice-presidente, um dos vice-presidentes do campo. Meu Jesus. olha que Então, lindo. se você estiver debaixo da mão, obedecendo, servindo a Deus em fidelidade, Deus vai honrar você. Vai. Não é o seu cargo, a sua função no ministério que possa definir o tipo de crente que você vai ser. Você tem que ser crente sendo líder e sendo liderado. Yes. Isso é um princípio que todo líder deve ter. Então, Deus vai honrando a gente, vai honrando a fé da gente exatamente pela obediência à palavra de Deus. Então, Deus tem feito isso no nosso meio, né? Deus tem trabalhado isso. E todo líder, por um momento ou outro, vai se frustrar por alguma circunstância. Mas ele tem que ter capacidade e autoridade de Deus para vencer essas Com frustrações certeza, com e certeza. levar umas boas novas de salvação, Não. porque tem alma aí que está precisando ouvir isso, tá né? precisando de fato. Isso é forte, isso é forte. Que conselho que o senhor poderia dar aí para um líder, né, que está aqui na América, que está com seus jovens? Quem sabe as coisas não têm acontecido da forma que foi o projeto dele. Que conselho o irmão pode dar para esse líder, irmão Adonias? O conselho que eu dou para você que talvez ainda não conseguiu colher aquilo que você, a sua expectativa como líder, eu acredito que o segredo é não desistir. Eu acredito que você pode observar a Bíblia, o nosso manual de cristão. Todo mundo, todos os personagens da Bíblia passaram por dificuldades na sua caminhada. Exatamente. Tá? E adversidades que você olhasse o cenário era para desistir. Aham. Mas só que o ponto de você olhar essa frustração, talvez que você não esteja fazendo aquela colheita certa, Aham. que existe um propósito maior. Exatamente. Isso é uma guerra espiritual, meu amigo. Você precisa resistir. Se você vê que as coisas estão começando a travar, é dobrar o joelho. É oração. É O oração. segredo é orar. Oração. Orar. Não existe outro caminho, não isso mesmo. existe outra alternativa. E o que você apresentar na oração, pode ter certeza que a colheita será grande. Eu acredito glória. que Deus, através da oração, Deus tá grandes falando. coisas vão acontecer. E a mensagem que eu deixo é que, ao Salmo 126, que grandes coisas o Senhor vai fazer por você e o testemunho que as pessoas vão olhar em você, líder. Exatamente. Olha quantas grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele. Exatamente. O segredo é acreditar e orar ao Senhor e nunca desistir. E é interessante que o líder, ele precisa ter essa visão de Deus, porque, meu irmão, você vai começar a viver experiências
tão magníficas que Deus vai começar a te dar projetos. Deus vai te visitar, quem sabe em sonhos, vai tocar a sua alma, o seu coração e vai te revelar projetos. Deus vai falar com você, esse projeto aqui é para o jovem fulano de tal. Esse projeto aqui é para o tal jovem. Deus faz isso na vida do líder. Agora o líder, ele precisa ter a visão que ele não pode ser um líder político. Sim. Por que ele não pode ser um líder político? Porque ele não tem que fazer aquilo que, quem sabe, os jovens querem. Forte isso. Ele precisa fazer aquilo que Deus ordena a ele para fazer. Yes. E nem sempre o que você vai falar para os jovens é aquilo que eles querem ouvir, É verdade. mas é aquilo que eles precisam ouvir. Porque jovens, alguns jovens, vão ser direcionados pela voz do líder. Yes. E para o líder direcionar esses jovens, ele precisa ouvir Deus direcionando ele. E eu posso dizer isso, meu amigo, Claro, sabe? vamos lá. Como experiência, Ô, Glória. né, de gente como líder aqui em Uber. No Aham, caso era Summerville, quando nós mudamos pra cá na metade do ano. aham, Mas quando nós começamos Summerville, nós estávamos uma certa feita lá no altar. E eu tava questionando a Deus, meu amigo, Aham. sabe? Porque bateu uma frustração, aham. sabe? Aquela frustração assim. O que eu tô fazendo de errado? E isso acontece com outros líderes. Sim, Isso sim. acontece com outros líderes. Isso Sim. é bom demais. Você, meu irmão, quem sabe tá frustrado, escuta isso aqui, ó. Isso aqui é de Deus. Ó, eu frustrado porque eu tava orando muito a Deus. E o lema de mim como líder é o princípio básico, é levar os jovens a uma É espiritualidade. isso aí. Um caminho com o Senhor, um caminho com a palavra Isso do aí. Senhor. Esse é o meu lema. Claro que vai vir os outros demais, mas esse tá no Topo. top 1, Topo. do top número 1. É isso aí. E eu frustrado, meu amigo, porque 3 meses na frente desse departamento e eu não tava conseguindo transmitir, sabe? E tava querendo, sabe, brotar um desejo de desistência. Aham. E eu no culto triste, lá no altar, muito triste, e eu conversando, desabafando pro Espírito Santo, Aham. sabe? E eu falando, Deus, o que eu tenho feito de errado? Será que eu tô pecando? Será que o meu testemunho não tá testificando na vida deles? Eu triste, meu amigo. Aham. Triste, e aí eu chego a me emocionar, Aham. porque eu contei pra você, Foi. você tava do lado, meu amigo, Foi eu tô mesmo. triste porque nós não estamos conseguindo a nossa Aham. expectativa. Aham. 3 meses, não estamos colhendo nada. É isso mesmo. Né? Será que estamos fazendo de errado? Mas entra a questão do líder não ser político. Exatamente. Porque a gente não mudamos o nosso posicionamento. Não mudamos. Jovens, Permanecemos. jovens nasceram para ser adoradores espirituais. Exatamente. Jovens têm uma característica forte. Ó, pra você ver, pega esse aqui, ó. Você que é líder de jovem, e num ponto mais importante que eu acho na Bíblia Sagrada. Ó, não foi Moisés, que foi intelectual, não foi Daniel, um dos mais estudados da Babilônia, não foi Pedro que abriu a igreja, e não foi Paulo que escreveu a Bíblia. Foi Jesus que disse para João: jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes e Exatamente. já venceste o inimigo. E a Exatamente. palavra do Senhor está em vós. Exatamente. Eu, como líder, eu tô debaixo dessa palavra. Aleluia. Jesus me Glória a disse: Deus por isso. jovens, vocês são fortes, já venceste o inimigo, e a palavra do Senhor, que palavra que é essa? Meu amigo, possa passar o que for, eu não vou fazer os desejos dos jovens. Eu Exatamente. faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona. Exatamente. Através da palavra, eu acredito num grande avivamento. É de Deus esse negócio. Avivamento. É de Deus esse E eu negócio. frustrado porque Deus, a tua palavra, eu igual citei, não foi os personagens. O Senhor próprio que revelou isso para João. Aham. Que os jovens são fortes, que é através da palavra. E eu tô aqui pregando palavra, palavra, palavra. E os jovens não estão correspondendo. Eu tive que contar para você. Aham. Foi mesmo, foi mesmo. Contei. Mas eu não me lembro quem foi que pregou naquele dia. Mas a palavra naquele dia falou comigo. Falou forte. Falou forte comigo. E no final do culto, no mesmo culto, eu te chamei de novo. Deus falou comigo, meu amigo. Foi mesmo. Deus falou comigo: eu não vou desistir. Foi mesmo. Eu não vou desistir. Eu não nasci para desistir. E é tão interessante essas experiências que Deus vai dando a gente quando a gente está trabalhando na obra, contribuindo na obra, porque entre meio a essa jornada, o nosso objetivo sempre foi nível de espiritualidade alto. Sim. A gente quer jovens que têm uma vida de oração, vida Certo. no altar, vida com Deus, intimidade com Deus, experiências com Deus.
E aconteceu um culto que a gente tinha tudo para sair frustrado. A gente tem De nossos fato. cultos, que são os cultos Jovens Sarando Sua Terra, que Sim, é, o projeto. né, que é aquele projeto. Aham. E aí a gente foi pro culto e tava só os jovens, né? E alguns irmãos da igreja, em específico uma irmã que é coordenadora do departamento do ciclo de oração, a irmã Nelly, né? Isso. Ela estava lá também. Irmão, eu vou te falar a verdade, desceu uma glória Foi. tão sobrenatural de Deus Aleluia. que tomou conta de nós, assim, que nós, Aleluia. nós, nós não conseguimos nos mover. O culto Yeah, acabou e yeah. a glória de Deus sobre nós sentimos o peso da glória de Deus. Aquele dia Deus nos marcou. Deus nos marcou uma experiência pro departamento, porque a gente persistiu no mesmo objetivo. A gente persistiu na intimidade, a gente persistiu clamando, a gente persistiu pedindo, né? Nós temos parte da liderança de jovens que estão aqui, né? Quero até citar o irmão Elvis, que está aqui, o Yes. irmão Josimar. O irmão Elvis trabalhou esse ano como tesoureiro, né? O esposo da irmã Thaís, que é a nossa Isso, regente. regente. Tá aqui o diácono irmão Josimar, que é o professor da escola bíblica, né? Que estão aqui, E que professor, por né? sinal, né? Que Que professor. professor. Tem todo um aparato Não aqui, deixa nós comer Bíblia não, pra você né? ver, maninho. É isso aí. Nós estamos aqui na frente da tela, mas após as telas temos aqui uma equipe que está trabalhando, fazendo um trabalho E que trabalho maravilhoso, né? Já temos horas e horas que nós estamos Isso. aqui, graças a Deus, né? E Deus tem feito maravilhas, Sim. exatamente porque a gente permaneceu no mesmo propósito. Meu filho, na sua congregação, meu irmão, se a gente puder te dar um conselho, se a gente puder falar as nossas experiências com Deus que você está trabalhando, Deus te deu uma visão para você trabalhar aí. Deus te deu uma estratégia específica. Permaneça, continua. Não desista, meu filho. Não desista. Eu estou sendo uma voz, Deus falou comigo, confirmou isso com o presbítero Adonias. Deus tem um grande avivamento para os jovens nessa terra. Tem. Eu creio nisso. Eu vou falar mais uma vez para você entender, filho. Deus tem um grande avivamento. Eu creio. Mas esse avivamento vai acontecer a partir de que os jovens estejam com seus joelhos dobrados em oração, Eu na creio. intimidade com Deus. Aleluia. Alguns jovens ainda não entenderam. Alguns jovens ainda não compreenderam a magnitude do que Deus vai fazer, mas Deus já falou que vai fazer. Essa chama está queimando aqui dentro. Nos Tá nossos queimando corações, dentro do tá? coração do presbítero Adonias. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande nesse país. Parece ser assim até um negócio, né, meio sem noção, porque Não é? a gente é imigrante aqui, tem um problema da imigração. Meu filho, quem é imigração Não perto é. do Deus que você É serve? verdade. Deus tem um projeto para a sua vida e Deus vai usar esses jovens, meu irmão. Deus vai usar esses jovens tremendamente Eu nessa creio terra. nisso. Tem um mistério de Deus aí Eu creio que nisso. vai ser desenvolvido e você precisa permanecer no foco, não pode desistir. Precisa Não permanecer pode. servindo a Deus. E eu fiquei tão grato a Deus, porque nesse culto foi onde eu vi o carinho de Exatamente. Deus, eu vi a resposta de orações, sabe? Como lembro o culto como fosse hoje, eu tava vendo esses dias, eu tenho salvo aqui, você Aham. pregando naquele Sim, dia, foi meu benção, amigo. foi benção, foi benção. Nossa, que como Deus visitou a casa e me visitou em particular naquele dia. Exatamente. E Deus me mostrou, tá vendo isso daí? Isso é só uma proporção pequena. É só uma amostra. Só é uma amostra Exatamente, do que exatamente. isso vai se tornar. Exatamente. Meu amigo, depois daquele dia, parece que os nossos cultos já não foram mais os mesmos, né? Exatamente. Nosso culto sempre tomou uma proporção mais profunda. Parece que Deus está entrando com tanto poder e graça. Exatamente. E isso é tanto que está contagiando a nossa escola bíblica dominical. Exatamente, exatamente. Eu não sei se você está percebendo quando o diácono Josimar está ali, quando você está, a gente está participando das aulas, a gente vê os jovens chorando, Exatamente. aprendendo a palavra do Senhor chorando, meu amigo. As nossas manhãs de domingo têm sido manhãs de lágrimas. De lágrimas. As nossas manhãs de domingo têm sido manhãs que a gente está revivendo aqueles momentos mais íntimos com Deus. As nossas manhãs, por exemplo, o último domingo, a gente teve um poder tão sobrenatural de Deus que a sala toda estava em lágrimas. Yes. Os jovens estavam em lágrimas. Mas porque a gente persistiu naquilo que Deus falou conosco. Então o segredo é esse. Então, a gente permanecer. Se eu pudesse dar um conselho hoje, o primeiro conselho é a oração e o seu top número 1 é uma vida com jovens totalmente em espiritualidade. Exatamente. O nome do nosso quadro aqui é Gerando Jovens na Palavra. Na palavra.
Então o Yes. segredo é esse, é palavra de Deus, é oração, é vida no altar, entendeu? Sim, É o que a gente precisa é isso, né? A gente entendeu que o objetivo é esse, sim. gerar jovens na palavra, é vida no altar, é oração, é conhecendo Deus, né? Não dizendo não para Não, Deus, não. dizendo só sim para Deus. Sim. Se Deus te mandou, tu tem que dizer sim. Se Deus te chamou, tu tem que dizer sim. Parece difícil, talvez você se sinta incapaz, mas Deus vai te capacitar, Deus vai te dar a força necessária que você precisa para fazer essa obra, Outro né? ponto importante, meu amigo, é que eu me lembro agora, eu não posso deixar jamais de deixar isso para vocês que são líder, que isso foi muito bom pra gente, são as conexões. Exatamente. São os nossos líderes vizinhos, que são Exatamente. bênção de Deus, sabe? Quando eles vêm nos visitar nos nossos cultos, nós vamos visitar eles no culto deles. Eu Exatamente. não posso deixar de Fez toda a agradecer. diferença, Fez, né? Fez fez, toda a fez, diferença. fez, tá? Eu acho que um dos pontos fortes para nós líderes é manter uma conexão forte com os nossos líderes, amigos que estão na mesmo dilema, porque a minha experiência, com a experiência deles, os resultados estão sendo Ex impressionantes, meu exatamente, amigo. exatamente. Inclusive, Presbítero Adonias, a gente vamos continuar com esse quadro, né, Sim? e nós teremos aqui outros líderes também contando a Uau! sua história, assim como o senhor Fico feliz contou a por tua história hoje isso. aqui, né, e também falando sobre essas experiências, porque, por exemplo, aqui em Uber, a gente tem uma experiência com Deus, né, tem Sim? uma forma de Deus trabalhar com a gente aqui. Mas quem sabe em Lowell, ou quem sabe em Em Plymouth, Everett. em Everett, Sim? sempre tem uma experiência Tem, tem. específica, né. Então a gente quer ouvir isso, Isso é quer viver essas importante, isso é experiências, né? A importante. gente quer crescer Aham. e essa conexão que a gente tem com os outros líderes faz a gente crescer. Porque, por exemplo, quando a gente tem um evento aqui, eles estão aqui com a gente. Yes. E quando eles têm um evento lá, a gente está lá com eles. Ou seja, os jovens aqui são abençoados e os jovens lá também Que são são abençoados, abençoados. né? Então isso é imprescindível, né? O líder precisa ter essa conexão, porque certamente com essa conexão a obra vai em Vai. desenvolvimento, né? E Presídio Modonias, se for deixar pela gente, a gente vai vai, longe, vai. né? A gente vai longe, mas a gente sabe que tem, né, todo um percurso, É e verdade. a gente vamos deixar alguns detalhes aí para a Pra próxima, né? próxima, Vamos é deixar, forte vamos esse, deixar hein? para a próxima que vai ter mais vezes, né? A gente gostaria que o irmão deixasse aí as suas palavras finais, orientasse os líderes, nossos companheiros, com muita humildade nós estamos Sim. aqui, né, com muita referência a Deus, falasse para os líderes aí uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus para a vida deles aí. Você tem toda a liberdade aí, em nome Amém. de Jesus. Nessa últimas palavras que eu tenho, eu posso deixar um versículo que está em Salmos, capítulo 84, versículo 10, que mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro Meu lugar. Deus, é forte. E o líder que tem esse sentimento da importância que a casa do Senhor tem, e ele conseguir transmitir esse sentimento, porque um dia comparado com 1000 dias são muitas coisas. Uhum. Então, se ele conseguir transmitir para o jovem a importância da casa do Senhor e com 1000 coisas que o mundo tem lá fora para poder apresentar, pode ser o que for lá fora, sempre a casa do Senhor vai ser mais importante. Exatamente. Porque quem conhece a glória de Deus, a palavra de Deus, o amigo o Espírito Santo, não importa o que tenha lá fora, a casa do Senhor sempre vai ser o maior refúgio para nossas vidas. Não vai ter, meu amigo, depressão, não vai ter drogas, não vai ter bebidas, não vai ter nada que vai afastar esses jovens dessa glória que tem na casa do Senhor. Então, se você tem esse sentimento da importância da casa do Senhor e você conseguir transmitir através disso para os jovens, você vai ser um líder bem-sucedido. E diante de mão também quero agradecer o nosso pastor Leomir, né? Não Exatamente. posso agradecer meu pastor por essa oportunidade, por esse ano de me conceder estar ao seu lado, meu amigo, Amém, na amém, liderança dos jovens de Uber, tá? amém, E primeiramente também a Deus, mas a sua pessoa, amém, tá? amém. Pela liberdade que o Senhor, que você me deu de poder Exatamente. estar ao seu lado e trabalhar junto com jovens, para mim é um privilégio, Amém. tá?
É privilégio, recíproco, tá? é É um recíproco. privilégio. E também quero agradecer nesse período que eu passei com jovens toda a coordenação. Eu não vou dizer os nomes para não esquecer de Aham, alguém. exatamente. E o mais importante, eu amo vocês, jovens, unidos em Cristo. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E fica meu Ó abraço. glória, é forte esse mistério. Meus irmãos, é muito interessante isso, foi muito bom, foi um momento de crescimento, de aprendizado da palavra de Deus juntos aqui. Eu mais um presito uma Adonias, se deixar, irmão, a gente horas e É horas, pouco, né, né? horas e É horas nós pouco. estamos aqui. Mas a gente aprendeu a trabalhar, uma das questões é trabalharmos juntos, Yes. né, todo o tempo que nós estamos trabalhando, nós dividimos as cargas, e Deus tem nos honrado de forma muito especial, né. Amém. E a gente quer louvar a Deus pela vida do nosso pastor local, pastor Leomir, pela vida de cada integrante do departamento, pela vida de cada jovem, né, que entendeu, que muitas vezes a gente não falou que eles gostavam não, mas eles entenderam, Eles entenderam. eles receberam o recado de Deus. Então nós temos uma juventude espiritual, E os né. frutos que nós estamos vendo, né? E Exatamente. estão fazendo visitas por aí, É. né? E ó, congregação de Uber, É, uau! exatamente. Deus tá honrando a nossa fé. E isso é Aleluia. tudo para honra, É para glória e verdade. para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, é Ele que merece, né. E tenho certeza que muita coisa grande de Deus vai acontecer Eu aqui creio, ainda, eu né. creio. Nós entendemos jovens que estão nas drogas, jovens que estão perdidos, vão ser Eu encontrados. creio E nisso. vão ser encontrados pelos jovens da igreja. Amém, Os Jesus. jovens da igreja, cheios de Deus, com vida no altar, vida de oração, vida com Deus, que choram, que derramam lágrimas. Esses jovens vão buscar jovens nas drogas. Esses jovens vão buscar jovens que estão na Aleluia, humilhação. Jesus. Eles vão vir e vão conhecer o Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida, meu filho. Deus abençoe a sua vida, meu companheiro de batalha, líder de jovem. Deus abençoe a sua jornada. A gente está orando, vocês oram daí, a gente ora daqui. E Deus está honrando a sua obra para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Nossos agradecimentos são a Deus, primeiramente, e aos companheiros que Deus tem nos dado para fazermos a obra de Deus. Foi um prazer. Igualmente, meu amigo. Sempre será um prazer Sempre estar. conte comigo quando precisar. Amém. Estamos juntos, estar trabalhando juntos, servindo a obra do Amém. Senhor. Toda a equipe, todos os amados irmãos. Mais uma vez, querido irmão Josimar, que está aqui, querido irmão Elvis, né, que estão ali todos dedicados É na obra de verdade. Deus, né? Como já disse, faz horas que nós Eles são estamos crentes, meu aqui, amigo. Eles são crentes, crentes. crentes. E eu tenho certeza que isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, pega esse podcast, compartilha com o irmão, compartilha com o amigo, manda no WhatsApp, entendeu? Segue a nossa página do Facebook, segue a nossa página do Instagram, segue o nosso canal no YouTube, porque isso aqui, o objetivo principal é que a palavra de Deus alcance o seu coração, a sua família e a sua casa. Deus os abençoe. Esse foi mais um episódio do nosso ADCast PRV. Que Deus continue te dando vitória após dias. Deus lhe abençoe. Jesus é bom e o diabo não presta. Onias, Fica com Deus, meu amigo. tamo junto. Tamo Jesus é o junto. rei. Jesus é o É rei! isso aí. Outra oportunidade nós fala sobre Jesus é o rei. É verdade, sou Outra forte. oportunidade.